dia para você, a graça e a paz do Senhor. Então já pega aí a sua Bíblia, já pega aí a sua espada afiada, pega o bloquinho de anotação, o caderninho de anotação, a Bíblia, né? E hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito, né? Aquele que está lá descrito em 1 Coríntios capítulo 12, a lista dos 9 dons do Espírito. Nós vamos falar sobre eles, nós vamos estudar o que a palavra diz sobre isso, né? Nós vamos compartilhar experiências. Esse é sempre um tema que vai nos levar, irmãos, a nós termos aflorado no nosso interior aquilo que chama mais a nossa atenção, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, né? Eu tenho certeza que para você existem dons que queimem mais no seu coração, e quando a gente vai falar, talvez você vai perceber isso, do que para mim. Às vezes tem coisas que queimam mais no meu coração que não queima tanto no coração do meu irmão, né? Então isso tem muito a ver com algo específico que nós carregamos no Senhor. Então nós vamos não só trazer esse conhecimento, esse entendimento, esse compartilhar, avivar aquilo que você já sabe, aprender coisas novas, mas nós queremos também gerar um tempo de buscar, de te incentivar a buscar, né, os dons do Espírito. Então vamos lá, irmãos, né? 1 Coríntios 12, vamos ler aqui o texto base. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Às vezes a gente trabalha as coisas assim, isso aí a gente precisa entender isso não. Isso aí é de Deus, essa coisa de Deus é Deus que sabe. Não, irmão. Deus trabalha com entendimento. Quando a palavra do Senhor, ela vem para trazer luz, para trazer revelação, para trazer entendimento acerca das coisas de Deus. Então, os dons não é para ser um mistério inacessível por nós. Não. O apóstolo Paulo está falando assim: eu quero que não sejam ignorantes, eu quero trazer esclarecimento, eu quero trazer entendimento, porque quanto mais amadurecimento vocês tiverem nessas questões, mais assertivamente vocês vão agir. Versículo 2: sabendo que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito do Senhor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. São os dons do Espírito Santo. Existe variedade dos dons, mas a pessoa do Espírito Santo é a mesma para todos nós. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Cara, que tremendo, né? Há diversidade de realizações, há diversidade de serviços, há diversidade de ministérios, há diversidade de identidades, mas Deus é quem opera tudo em todos. Deus tem a soberania de tudo. Deus nos gerou, Deus nos conhece, Deus nos chamou, Deus sabe a herança que Ele tem preparada para nós, Deus sabe as ferramentas que Ele tem preparado para nós, Deus sabe a porção de graça que nós precisamos para fluir naquilo que Ele nos chamou, Deus sabe as manifestações que estão preparadas nesse plano, nesse propósito. Então o Espírito é o mesmo, mas os dons são diversos. A forma de Deus lidar com cada um é diferente. As manifestações de Deus são distintas, né? Versículo 7. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito Santo, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas.
a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, né? Então, segundo a soberania, a vontade de Deus, né, o Espírito vai realizar e vai distribuir os dons a cada um individualmente, mas nós somos orientados também pela palavra a buscarmos com zelo os dons espirituais, né? Então, quais os dons que a palavra apresenta aqui pra gente? Palavra de sabedoria, a gente pode dividir esses grupos de 9 em 3 grupos, né? Com tipos específicos, né? Nós podemos falar aí, por exemplo, dos dons de revelação. Nós temos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Nós vamos falar de cada um, dos dons de revelação, né? Dons de poder, né? Nós temos aí, podemos falar do dom da fé, operação de milagres e dons de curar, né? Às vezes, Deus vai trabalhar a associação de alguns dons, né? Para que flua. É interessante que às vezes esses grupos, né? Às vezes é interessante você ver pessoas que às vezes fluem nos dons e parece que aquele grupo ali ela é ativado, né? Às vezes a pessoa recebe, por exemplo, flui às vezes nos dons de revelação, ela vai fluir mais facilmente em palavra de conhecimento, junto com discernimento de espírito, né? Algo na parte de revelação vai estar ativado. Ou se às vezes a pessoa flui nos dons de poder, as pessoas às vezes não só vai, junto com a operação do milagre, o Espírito Santo vai liberar uma fé sobrenatural para viver coisas extraordinárias, porque ela precisa daquele nível de fé para mover, né, daquela forma. Então você vê às vezes uma associação. Nós temos também os dons vocais, ou os dons da palavra, que entra profecia, variedade de língua, interpretação de línguas. Às vezes alguém que recebe variedade, a gente vai falar a diferença do estudo das línguas da semana passada para a variedade de línguas, que a gente vai estudar agora, né? Às vezes tem pessoas que no batismo do Espírito Santo, elas recebem um nível de variedade de línguas e profecia, né? Conheço pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, né? E tem uma facilidade para fluir um pouco mais na questão de dons da palavra, né? Então, nós temos aí esses grupos de dons, né? Então nós vamos começar a falar sobre cada um deles de forma específica. Mas uma coisa que nós precisamos entender, precisamos desejar, precisamos buscar, nós precisamos orar especificamente, né, para receber os dons, perseverar. Se nós temos algo que queima no nosso coração, nós precisamos colocar isso diante do Senhor, buscar os dons espirituais. Vamos aqui agora olhar dom por dom. Vamos começar aqui pelo primeiro, que está aqui, né? Palavra de sabedoria. Nós vamos começar aqui, né, pela palavra de sabedoria. Nós vamos diferenciar a palavra de sabedoria de palavra de conhecimento. E tem um detalhe muito legal, né, que diferencia esse tipo de manifestação. E ela é uma ferramenta muito útil, né, para abençoar as pessoas. Então, por exemplo, a palavra de sabedoria, nós temos que geralmente ela é uma revelação, está dentro do grupo de dons de revelação, né? Só que geralmente é uma revelação que traz junto com a revelação um conselho. Nós temos uma revelação seguida de conselho, né? O que seria isso? Seria acessar pelo Espírito um fragmento da sabedoria de Deus. Cara, que tremendo isso, imagina! Deus traz um fragmento da revelação de algo que está acontecendo e junto com aquela situação, Ele traz um fragmento da sua sabedoria para trazer instrução específica de como lidar com aquela situação. Existem situações sérias, existem situações complicadas. Então Deus não só mostra o que está acontecendo, mas o Espírito de sabedoria vem,
traz um fragmento da sabedoria divina. E a revelação vem junto com uma direção clara, com um conselho, né? Ela vem com um conselho, e conselho é para ser seguido, né, querido? A direção de Deus que testifica no nosso coração, ela é para ser seguida. Então, a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de uma manifestação de um conselho da sabedoria divina para lidar com aquela situação. Cara, e a gente vai ver, isso está recheado na palavra de Deus. Na Bíblia nós temos exemplos de Gênesis e Apocalipse em relação a essa manifestação de Deus, né? Agora nós precisamos entender como é essa manifestação dessa revelação. Como que essa revelação acontece? Ela pode acontecer de algumas maneiras, de diversas maneiras, né? Por exemplo, ela pode ser por meio de uma visão. Às vezes Deus vai trabalhar de uma forma visual. Como foi a característica dessa revelação? Foi algo visual. Deus abriu ali uma visão, a gente viu algo, né? Ou na parte visual entra também, às vezes, os sonhos, né? Não só as visões diurnas, os sonhos noturnos, que às vezes são sonhos de revelação, né? Às vezes algo que a gente não saberia de uma outra forma se Deus não mostrasse para a gente, né? Então existem revelações por meio de visão e existe a revelação interior. Como que você sabe? Cara, tu sabe porque existe um testemunho do Espírito Santo dizendo aquilo no seu interior. O teu espírito está queimando com uma palavra, né? É mais ou menos assim. Romanos capítulo 8 diz: o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como que você sabe que você é salvo? Porque existe um testemunho do Espírito Santo no seu interior dizendo: tu é filho de Deus, tu tem uma herança eterna. Você não viu nada, não viu lá teu nome no livro da vida, mas existe um testemunho do Espírito no seu interior dizendo: tu é filho de Deus, né? Então você sabe o testemunho interior. Então muitas vezes no dom você não vai ver algo, Deus não vai desenhar muitas vezes algo, mas Deus vai, o que o Espírito Santo vai falar no seu espírito. Ele vai colocar uma impressão, vai colocar um testemunho interior. Vamos ver esses exemplos na palavra, né? A manifestação de Deus, por exemplo, por meio de visões. Como que acontece? Vamos ver um exemplo bíblico de Deus se manifestando, trazendo uma revelação através de visão. Vamos lá em Atos 9, 10 a 16. Versículo 10. Atos 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor numa visão: Ananias. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos mais tem feito aos seus santos em Jerusalém, e tal, e vai conversando com o Senhor, e o Senhor ali, né? Mas como que ele recebeu aquela revelação? Através de uma visão. Deus falou com ele em uma visão, né? Agora, como que é, por exemplo, Deus falar através de uma revelação interior? Vamos lá em Atos capítulo 27. Através de um testemunho interior. Atos 27, 9 a 11. De muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Nós temos no final desse texto dizendo que um anjo da parte do Senhor vem falar com Paulo da noite. Então nós temos uma descrição que depois que aquela viagem ela prosseguiu, Paulo vê um anjo do Senhor que traz uma instrução específica. Mas quando Paulo diz aqui: Senhores, eu estou sentindo
eu estou entendendo, eu estou vendo, eu estou discernindo que a nossa viagem não só vai ser trabalhosa, mas vai ser ter dano e prejuízo da carga do navio e até das nossas vidas, né? Só que aí o piloto e o mestre do navio estavam dizendo o quê? Não, a viagem vai ser maravilhosa, está em condição boa para viajar, vamos chegar bem. Então o que Paulo estava tendo? Um testemunho interior. Ele tinha um testemunho interior do Espírito Santo do que iria acontecer, né? E muitas vezes assim o Senhor ele vai trabalhar conosco, no nosso espírito. Ele vai colocar, né, uma revelação, um entendimento. Isso vai ser claro, isso vai saltar, isso vai ser nítido, né? Então Paulo aqui fala, nesse caso aqui eles seguiram. Imagina que Paulo ficou em oração pelo navio, pela situação, e depois vem um anjo dizendo, olha, o navio vai se perder, a carga vai se perder, mas ninguém vai se perder, né? E realmente ninguém se perde. Então nós temos aí, através de visão, através de testemunho interior. Vamos ver no Antigo Testamento a manifestação da palavra de sabedoria e depois exemplos no Novo Testamento. Abre comigo em Gênesis 41, versículo 15. 15 ao 37. Nós temos aqui uma situação que eu creio que você conhece. Nós não vamos ler tudo, senão vai demorar. Você conhece essa passagem e eu vou relembrar para você e vou mostrar aqui a manifestação do dom. O que é essa palavra? Faraó tem um sonho, né? Um sonho duplicado, um sonho, né? Que ele via 7 vacas gordas, formosas, né? E depois ele via 7 vacas muito magras, feias, né? Subindo e devorando as vacas gordas. Daqui a pouco ele via 7 espigas graúdas, né? E daqui a pouco ele via 7 espirras feias, mirrada, seca, vindo e devorando as espigas gordas. Ele teve 2 vezes esse sonho. Ficou alarmado, o que é isso? Né? Aí chama José. Aí o que José traz? Ele traz a revelação. E depois ele traz o que? Um conselho. O Espírito Santo se manifesta sobre a vida de José, trazendo da parte de Deus a revelação do significado daquilo que estava sendo dito através daquele sonho. E ele traz o que? Um conselho para lidar com aquela situação. Então, pelo Espírito, José fala, olha, o significado desse sonho está vindo 7 anos de fartura sobre a terra. Mas depois desses 7 anos, virá 7 anos de extrema pobreza que vão consumir os anos de fartura. Então o conselho que eu tenho para dar a Faraó usa os anos bons, armazena em celeiro 20% de tudo aquilo que for recolhido. Então nos anos de fome haverá subsistência para toda a terra do Egito. Então ele não só acessou a revelação, mas ele teve um fragmento da sabedoria divina, trazendo um conselho do próprio Deus para saber lidar com aquela situação, né? E às vezes uma situação que talvez se colocasse ali os mais sábios do reino, né? Talvez não conseguiria chegar a uma solução tão pontual como aquela que foi revelada a José. Então nós temos aí exemplo no Antigo Testamento. Você quer ver uma outra manifestação de palavra de sabedoria no Antigo Testamento? Essa é muito interessante, cara. 2 Reis 6, vamos lá comigo. 2 Reis 6, 8 a 10. Você gosta de Bíblia? 2 Reis 6, 8 a 10, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com os seus oficiais, diz: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal e tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou nem 2 vezes, né? Se salvou um monte de vezes. Aí olha o que acontece aqui, querido. O rei da Síria está fazendo guerra contra Israel. Uma guerra rolando. Aí ele faz um conselho com os seus oficiais. Nós vamos fazer essa emboscada. Nós vamos agir com essa estratégia. Nós vamos fazer tal e tal. Aí na hora que ia aplicar a emboscada, Israel se livrava da emboscada.
Israel saía ali daquela arapuca. Aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu mais vezes. Aí o rei da Síria já pegou, já juntou todo mundo e falou assim: vai ter morte aqui. Tem espião aqui no meio. Tem X9 aqui falando que a gente está conversando aqui no conselho de guerra. Só tem as pessoas de confiança. Como é que isso está vazando? Como é que eles se livram de tudo? Aí diz que alguém fala para o rei assim: ah, rei, não tem nenhum espião aqui não, rei, você não está entendendo. É que lá tem profeta. Versículo 12. Ninguém, rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então o que está falando? Você está falando de estratégia de guerra? Deus está revelando lá para Eliseu, né? E Eliseu está dando um conselho para o rei, né? Então Deus está revelando, não tem nenhum espião aqui. Então você vem aqui, né, uma palavra seguida de conselho. Ele tem uma revelação, né? Olha, os sírios vão atacar de tal e tal forma. Ele tem um conselho: age dessa forma, evita de passar por tal lugar e tal, para lidar com aquela situação. Então assim se manifesta a palavra de sabedoria. A gente pode pelo menos pegar no Novo Testamento uma palavra de sabedoria do apóstolo Tiago em Atos 15. Podemos pegar aqui, né, uma palavra nós podemos pegar a experiência de Ágabo no capítulo 11, que começa a dizer: olha, Deus tem dado a entender que nos tais dias havia uma fome, então a gente precisa se programar agora, a gente precisa começar a organizar, mandar irmãos para juntar provisão para as igrejas que vão passar crise, necessidade. Então o Senhor já começa a mostrar, já começa a dar um conselho do que fazer. Então uma palavra de sabedoria tem a ver com uma revelação seguida de conselho. Amém? Estamos juntos? Né? Então vamos lá. Palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento também está dentro dos dons de revelação. E é uma revelação sobrenatural vinda do Espírito Santo. Como diz aqui, né? Uma palavra de conhecimento, ela é o quê? Um fragmento do conhecimento divino acerca de uma situação. A gente não está falando de um conhecimento natural, né? De algo que eu sei porque eu fiquei sabendo, porque eu estudei, porque... Não, nós estamos falando de um fragmento do conhecimento divino acerca de algo, acerca de uma situação, né? Nós demos, por exemplo, aqui o exemplo, né, de Ananias se relacionando com o Senhor. A visão que ele teve, por exemplo, ele recebe uma palavra de conhecimento acerca da vida do apóstolo Paulo. Ele conhecia Paulo? Bom, conhecia de ouvir falar do cara que perseguia a igreja. Ele sabia o que tinha acontecido na estrada de Damasco de forma natural? Não. Como que ele sabia daquela situação? Deus pega aquela situação e revela, né, a Ananias. Deus traz o conhecimento daquela situação. Olha, esse homem está em jejum, esse homem está cego, eu tive um encontro com ele no caminho de Damasco, e tal. Então, né, nós temos aqui um conhecimento revelado de uma causa, de uma situação liberada por Deus. O mesmo mesmo exemplo do apóstolo Paulo, de uma revelação interior. Ele teve o que? Um conhecimento. Como é que ele soube? Ele olhou para o mar, ele falou: eu acho que vai dar ruim. Não, pelo Espírito. O Espírito compartilhou um fragmento do conhecimento do Senhor. O Senhor está afirmando que o navio vai ter problema, que vai dar ruim, que vai acontecer isso, e a carga vai se perder, o navio vai se perder, e até mesmo as nossas vidas, se não houver uma intervenção dos céus. Então aqui nós temos, né, uma manifestação aí do conhecimento, de palavra de conhecimento, né? Vamos ver no Antigo Testamento uma palavra de conhecimento, as palavras de conhecimento operando, e depois no Novo Testamento. Vamos lá, 2 Reis 5, 20 a 27. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro,
Naamã: eis que meu senhor impediu este Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Geazi respondeu: vai tudo bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens entre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: sê servido, tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre os 2 de seus moços, os quais o levaram diante dele. E tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. E perguntou a Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi para parte alguma. Olha aí. Eliseu tinha rejeitado a oferta de Naamã, depois da cura ali da lepra. Ele queria deixar ali bens, dinheiro, uma oferta graúda. E Eliseu falou: não quero, pode seguir seu caminho, Deus abençoe a sua vida. Aí o moço do profeta, Geazi ali, o discípulo do profeta, coração se enche de avareza, de ganância. O que ele fala? Eu vou correr lá e eu vou me dar bem nessa situação, filho. Ó, sou esperto, não sou bobo, dinheirinho sobrando. Pum, foi lá. Chegou lá em Naamã: olha, o Senhor mandou pedir um dinheirinho, 2 vestes festivais, talento de prata. Aí ele: tudo bem, tá aqui, né? Justo, deu dinheiro. E ele, pegou e levou. Aí quando ele chega, Eliseu pergunta assim para ele assim: e aí, Geazi, tá vindo aonde? O que é a resposta que ele dá? Não, seu servo não foi em lugar nenhum não, né? Versículo 26. Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Cara, olha que doideira, né? Ele não sabia naturalmente, ele não tinha conhecimento que Geazi estava indo lá, mas o Espírito do Senhor tinha. E o Senhor traz uma revelação, o conhecimento daquela situação, uma palavra de conhecimento, mostrando aquela atitude de Geazi naquele momento. E naquele momento ele não só tem um conhecimento, mas ele libera uma palavra de juízo instantânea sobre a vida de Geazi. 1 Samuel 10, 22 a 23. É interessante nessa questão da revelação, né, de pecados. E às vezes a gente, como pastor, que cuida de pessoas, que cuida de ovelhas, que cuida de rebanho, por orar pelas pessoas, por orar pelo rebanho, por Deus trazer um zelo de guardar, de cuidar, cara, isso é algo que acontece demais, né? A pessoa não precisa às vezes vir confessar um pecado, cara, né? E pode até estar falando diferente, mas o Espírito do Senhor vem e traz aquela situação, né? Para poder você cobrir, para exortar, para poder você poder interceder por aquela situação. Tendo feito chegar a tribo de 1 Samuel 10, 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali, né? E respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Olha que interessante, né? Aqui, o primeiro rei de Israel está sendo escolhido. Samuel, né, tá ali, Deus indicou o nome de Saul. E é o momento que o povo está reunido para ser escolhido o rei. E Deus já tinha dado a direção que seria da tribo de Benjamim, da família de Matre, né, filho de Quis, a qual o seu nome era Saul.
que era um homem alto, né, que maior que de estatura do que a maior parte do povo, né, um ombro acima, imagina a altura desse homem, de porte valente, né? Só que na hora que o povo está ali reunido, o que Saul fez? Saul foi atrás das bagagens, ó, se escondeu. Aí está o povo procurando Saul. Cadê Saul? Cadê Saul? Cadê Saul? Aonde está Saul? E ninguém estava encontrando ele, né? Mas começaram a perguntar, mas será que ele está aqui? Aí vem a palavra de conhecimento do Senhor. Está atrás da bagagem escondido. Está escondido. Aí, ó, corre lá, atrás da bagagem. O homem está lá escondido, né? Deus traz ali a Samuel uma palavra de conhecimento acerca, né, daquela situação. Então, fragmento do conhecimento divino. Então nós temos aí revelando pecados, nessa situação encontrando, né, lidando com uma situação que estava escondida, algo que estava oculto, né, e que Deus ali revelou. Nós temos muitas palavras de conhecimento no Novo Testamento. Jesus, é legal ver Jesus fluindo nos dons, né, querido? Né? É legal ver Jesus fluindo nos dons. Vamos ver Jesus fluindo nos dons? Vamos ver Jesus fluindo em palavras de conhecimento, meus irmãos. A sensibilidade, né? Cara, imagina Jesus agora, né? Ungido pelo Espírito, cheio de poder, sem pecado para interferir, né? Meu Deus do céu, era um raio-x, era uma sensibilidade absurda, era só na veia. João capítulo 4, versículo, pode ser 16 ou 18. Disse Jesus para a mulher: vai, chama teu marido e vem cá. Olha aí, vamos agora aprendendo prático, passo a passo, né? Para a palavra de conhecimento. Vai, chama o teu marido e vem cá, né? Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Aí o que Jesus falou? Bem disseste, não tem marido. 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Olha aí, né? Vamos aprender agora a fluir na palavra de conhecimento. Passo a passo, com os mestres de Jesus. Nós temos que começar pela intuição profética. Geralmente, quando Deus vai liberar um testemunho interior ou uma visualização, que seja, você vai visitar alguém, você vai fazer uma visita, você não conhece a vida da pessoa, não conhece nada da vida da pessoa. Jesus está passando ali, não conhece aquela mulher, né? Mas está ali, papai, e tem uma água viva e tal, e está ali Jesus evangelista, né? Evangelizando, né? Se você for olhar com um olhar profético, Jesus já foi já estava quebrando ali, né, um principado de adultério e prostituição ali, que já abriu a conversão de uma cidade inteira, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos lá, Jesus tem uma pessoa, ele vai na pessoa-chave, ele está ali conversando com ela, dialogando com ela, né? Às vezes você está lá, vai fazer uma visita, aí você está conversando com a pessoa, aí o Espírito Santo traz o quê? Uma ligeira impressão de algo no seu interior, no seu espírito. Aí você olha para a pessoa assim, aí vem aquela convicção, bem de leve, né? Imagina que Jesus chegou assim: chama o teu marido, né? Ele teve uma impressão, ele teve uma direção do Espírito Santo, né? Ele já poderia ter chegado talvez direto e falar assim para ela assim: tô vendo que você já teve 5 maridos, né? E tá bonito isso, né? Chama o teu marido, dê um primeiro passo, né? Então muitas vezes Deus vai dar uma impressão, aí nós vamos o quê? Corresponder com aquela impressão, né? O que ela diz? Não tem um marido. Aí quando ele deu mais um passo, aí vem a revelação completa. Por quê? 5 já tiveste e nenhum dele é teu, né? A gente estava lá naquele dia lá na casa foi lá na casa do varão. Como é que é o nome do varão? Filipe. Vamos visitar o Filipe. Aí eu olhei dentro do olho daquele vaso,
Aí veio algo assim, no meu espírito assim, rapaz, Deus vai usar a vida desse jovem através do rap. Aí me veio assim, veio aquela impressão dele fluindo através do rap para ganhar vida. Aí eu falei, opa, suspeita profética aqui. Aí eu olhei para ele, né? Você gosta de rap? Né? Você já no mundão aí, você curte um rap? Né? Aí ele, rapaz, eu gosto de um rap, Deus vai usar a sua vida, né? Para trazer palavras através do rap, para salvar vidas através do rap. Aí vem a confirmação, aí Deus veio confluir, né? Para a gente liberar algo sobre a vida de alguém, para liberar uma palavra, para ativar algo, né? Ali sobre a vida de uma pessoa, né? Então a palavra de conhecimento, né? Um fragmento. E é importante a gente fazer o quê? Corresponder, né? A gente dá um passo além, adentro daquela revelação. Estamos juntos? Vamos ver outro? João 1, 47 e 49. João 1, 47 a 49. Jesus dando outra palavra de conhecimento. Então vamos lá terminar aqui o exemplo de Natanael, mais uma palavra de conhecimento de Jesus. Vamos para discernimento de espírito, que esse aí é brabo também, né? Esse aí eu tenho certeza que a gente vai se identificar com muita coisa. Natanael 1, 47 a 49. Jesus dando uma palavra de conhecimento. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael perguntou: de onde me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Filipe foi lá pegar Natanael, chamar, encontramos um cara e tal, aí tá Natanael chegando. Aí Jesus já dá já te vi, meu filho, antes de te chamar, né? Já libera a palavra ali de conhecimento, não é? E olha a reação dele, olha como a importância de fluirmos nos dons, irmãos. Olha a importância de fluirmos dos dons, irmãos. Olha isso. Olha o fruto, irmão. O que o cara responde quando Jesus... que Natanael responde quando Jesus traz uma palavra de conhecimento? Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Quando... né, olha o impacto daquela revelação na vida daquele homem. Né, olha o impacto, cara. Né? Pum, Jesus libera aquela palavra de conhecimento, isso causa impacto para Natanael, ele é tocado. Então os dons vão trazer o quê? A manifestação da realidade de Deus no nosso meio. Deus, ele está no nosso meio, mas o dom, ele traz o quê? Uma evidência da manifestação de Deus no nosso meio. Isso toca corações, né? Isso abre vida. Às vezes você vai ficar lá, né? Às vezes você tem aquele cara... né? Às vezes o cara não crê, é ateu, às vezes tem um coração fechado e tal, né? Aí você vai ficar lá empurrando doutrina, você vai ficar batendo, cara, vai ser uma guerra e não vai produzir efeito. Aí você pede ao Espírito Santo, me dá uma palavra, me dá uma situação, né? Me dá a oportunidade de orar por ele e o Senhor tocar ele com o seu poder. Cara, uma evidência clara de Deus, sabe? Que não é manifesta em palavras, mas... né, ali em realidade. Então isso é tremendo demais.